Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor, porém, disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Ao meditar sobre esse versículo, o Senhor me levou a pensar sobre as prisões sem paredes, ou seja, as prisões emocionais, intelectuais e espirituais. Ao depararmos no caso do profeta Samuel, vemos algo que desperta nossa curiosidade, mas também nos faz um alerta. Ele, logo que viu a aparência de Eliabe, afirmou dentro de si que seria esse o escolhido para ser ungido. Mas glória a Deus, que sua vida estava dirigida pela presença do Senhor, porque ao mesmo tempo que afirmou isso, logo permitiu ouvir o Espírito Santo dizer que não deveria olhar com os olhos externos e carnais, mas sim no interior e espiritualmente. E assim o fez. Mas isso me levou a refletir sobre nosso cotidiano. Quantas vezes estamos tão envolvidos com as situações, com as nossas escolhas, com nossa vivência e experiência em determinada função, com uma herança corrompida, com costumes e métodos, que acabamos tendo atitudes mediante nossa compreensão momentânea sobre aquele fato ou acontecimento. Posso afirmar, quantas vezes agimos pelo impulso de um reconhecimento que não satisfaz a vontade de Deus, mas sim realiza os desejos da nossa vontade. Porque Samuel, mesmo sendo uma pessoa entregue para servir a Deus desde sua infância, poderia ser iludido? Aqui também encontramos uma lição e um princípio valioso. O tempo que estamos sendo ensinados sobre determinada função jamais deve sobressair diante do chamado, ou seja, seu tempo dentro de um lugar, uma igreja, uma empresa, um cargo, uma responsabilidade, jamais pode te aprisionar a ponto de você acreditar que tudo tem que ser daquela maneira, do seu jeito, do modo que aprendeu, deixando de compreender, enxergar, ouvir e viver as novidades que estão sendo apresentadas pelo Espírito Santo a você, ficando à mercê de uma prisão sem paredes, onde não consegue ver o que está, porque está agindo no automático, cumprindo ritos e métodos que foram colocados por treinamento, deixando de viver a excelência do Evangelho, que é vida e liberdade. O profeta Samuel quase foi iludido por isso, mas ouviu a voz do Espírito Santo. Mas te faço essa pergunta hoje. Você está sendo iludido por aquilo que viveu, te disseram e foi condicionado, ou está ouvindo a voz do Espírito Santo e fazendo sua vontade? Por que isso é importante? Para termos o discernimento de parar de falar sempre as mesmas coisas como se fosse um ritual e começarmos a viver as novidades do Senhor em nossa vida. Porque quando estamos aprisionados a métodos, rotinas, usos, costumes, sempre fazemos tudo de uma maneira. Não conseguimos aprender as coisas novas que nos são apresentadas, porque se não for daquele jeito, do nosso jeito, não funcionamos. Não acreditamos que irá funcionar. Não permitimos aprender. Aqui faço um adendo. É a mesma coisa que acreditarmos
que Deus nos ouvirá em lugares determinados mais que outros, e achar que nossa oração será diferente se estivermos em determinado lugar e de determinada maneira. Isso é uma ilusão criada pela nossa convivência. O lugar é você que define, porque não é o espaço físico, mas a condição espiritual que você está vivendo. Quantas pessoas estão presas emocionalmente a outras pessoas e não conseguem viver a vontade de Deus, porque sempre se remetem a fazer exatamente aquilo que a pessoa fazia. Outras estão presas espiritualmente, não conseguindo discernir que estão servindo ao Senhor ou servindo às suas vontades egoístas e eclesiásticas. Ainda temos um terceiro grupo que está preso em suas convicções, suas paixões, suas visões, ou seja, está preso intelectualmente em projeções intencionais com palavras motivacionais que o levam a deixar de viver a fé sobrenatural para serem movidos por crenças naturais, usando a palavra como meio para justificar as ações. Isso é um perigo tão grande, porque muda as ações externas, mas não transforma o interior da pessoa. Temos que estar apercebidos dessa verdade, porque assim como o profeta Samuel, num primeiro momento, teve sua mente iludida pela aparência, quantos de nós temos que vigiar para que isso não aconteça e ficarmos atentos à voz do Espírito Santo, porque não devemos julgar, falar, dizer, comentar ou justificar qualquer pessoa pela nossa percepção momentânea, mas pela direção do Senhor, para que não nos acarrete uma prisão sem paredes, onde fiquemos negligentes à vontade do Senhor, mesmo dizendo que estamos fazendo sua vontade. O Senhor quer que façamos a cada dia sua vontade da maneira que Ele quer nos ensinar, não aquilo que acreditamos saber, mas do modo dele. Esse é o tempo de vivermos o sobrenatural de Deus da maneira que Ele quer, não limitando seu poder nem sua ação. O Senhor quer nos livrar todos os dias das prisões sem paredes e nos levar a viver sua presença, compreender nosso chamado, estabelecer seu reino e revelar seu poder. Que você permita sair do lugar que te limita para viver a expansão do Senhor em sua vida. Chegou o tempo de crescer, alargar as estacas e começar a frutificar. Tudo está em suas mãos. Você decide seu próximo passo. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Graças te damos por esse dia. Muito obrigado por permitir entregarmos estas primeiras horas, as nossas primícias a Ti, para que se cumpra e se estabeleça o seu querer e a sua vontade. Sabemos que muitas vezes, Pai, temos que estar alertas, ou melhor, todos os momentos temos que estar alertas para que a nossa condição humana ou o nosso ritmo, Pai, automático não nos condicione a viver aprisionado de uma maneira que não conseguimos enxergar aquilo que o Senhor está propondo para nós. Mas antes, Pai, livra-nos, Pai, destas prisões. Livra-nos, Pai, destas condições emocionais, espirituais e intelectuais. Mostra-nos, Pai, o seu caminho e a sua direção. Revela-nos, Pai, a sua vontade para conseguirmos andar da maneira que o Senhor tem assim projetado para nós e da maneira que o Senhor tem feito para a nossa vida, para aquilo que nós colocarmos nas nossas mãos e tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Porque o Senhor sabe cada esforço, o Senhor sabe cada dedicação, o Senhor sabe cada investimento. O Senhor conhece o coração de cada um dos seus filhos. Mas, Pai, não deixe eles se iludirem por acharem que sabem de tudo. Mas antes, Pai, faça com que permitamos enxergar com os seus olhos e ver
da sua maneira, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Graças te damos por este dia. Muito obrigado pela sua presença e pelo seu amor, que a cada dia o Senhor nos ensine. Nós queremos sim, viver algo novo a cada dia, viver a sua novidade a cada dia. Muito obrigado, Senhor, pelo seu amor e pelo seu cuidado. Consagramos tudo aquilo que temos e que somos para que o Senhor cumpra e estabeleça o seu querer. Muito obrigado. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.